Meu nome é Jade Franciele dos Santos. Eu atualmente estou estudando, né? Estou terminando meu ensino médio e fazendo um curso de confeiteiro no Senai. Na comunidade eu faço ação voltada às crianças, né? Todo ano eu tenho um projeto chamado Faça uma Criança Feliz, que ele só acontece no dia 12 de outubro. Como é tão difícil o espaço para pessoas LGBTs, né? Ainda mais uma mulher trans, né? Eu passei por situações totalmente desconfortáveis quando eu era criança, então eu tento resgatar esquecer a parte desagradável que eu passei e mostrar uma nova fase, que é a fase da esperança. Então eu tento retribuir de uma forma para essas pessoas o que eu não tive quando eu era criança, entendendo? Tipo assim, eu fui uma pessoa que morei na rua, fugi de casa, era na rua. Então eu não tinha casa, não tinha escola, não tinha brinquedo, eu não tinha um pai, eu não tinha uma mãe onde pudesse me estruturar, tá entendendo? Então, essa sobrevivência que eu sobrevivi lá me criou forças para que eu veja outras pessoas da mesma situação e poder fazer algo por elas, né? Eu hoje não tenho condições nenhuma, mas o apoio que eu tenho de outras pessoas que confiam em mim é que me dá mais força para me fazer por eles que eu não tive quando eu era criança. Atualmente eu atendo de 100 a 300 crianças. Então, quando as pessoas se identificam com situações semelhantes à sua, que tem muitas pessoas da minha comunidade que têm também a mesma vontade, mas tem aquele medo de fazer por vergonha ou então por crítica, né? Porque se a gente fosse ligar para as coisas que vem nos apontando, a gente nunca conseguiria nada. Eu achava muito presa, eu achava muito trancada e achava que o meu mundo era só aquilo que eu vivia lá da rua, só o que eu conhecia lá fora. Não estava tendo aquele acomodado onde eu fui morar, onde eu morei realmente, porque mesmo morando na rua, mas eu só vivia por aqui. Tem pessoas da minha comunidade que me conhecem desde criança e sabem o que eu passei, né? Vê a situação que eu já passei e é por isso que eles hoje chegam até a minha pessoa e falam assim, você é uma guerreira, você é vitoriosa. E tem muito mais para você fazer à frente. Abaixa você, se focar direitinho. E tem pessoas que se aproximam para se aproveitar, né? Como alguns comércios, alguns políticos, tá entendendo? Então, aquela coisa, sempre eu abraço aqueles que querem somar comigo. Se for para somar comigo, tamo juntos. Também, se não for mais útil, só me deixa seguir meu caminho, que então todo mundo numa boa. Desde criança que eu morei na rua, mas desde criança que eu sou uma pessoa esforçada. Já fiz de um tudo. Eu vou falar assim, eu sou mil e uma utilidade no meio da sociedade e poucos abrem a porta para a situação. Então, já fui babá, já trabalhei em lavoura, já trabalhei de servente. Hoje eu sou formado em pedreiro, tá entendendo? Tenho diversos cursos vamos falar de automecânica automóvel, mas não é minha área que eu gosto, porque eu acho muito pesado a minha situação. Então, é assim, para a gente chegar e fazer um bom currículo, mesmo que a gente entregue tanto formalmente como digitalmente, eles têm aquela meia impressão da gente ainda que eu não sei o porquê ainda, né? Porque, tipo assim, se fosse uma pessoa não capacitada, aí seria uma coisa que você teria em dúvida do que fazer com a sua empresa. Mas quando é uma pessoa que está capacitada a exercer aquela função, ainda é negada. Já aconteceu situações comigo de eu fazer entrevista de emprego e a pessoa falar realmente para mim que não era esse tipo de pessoa, de perfil que queria no seu estabelecimento de trabalho, porque ele teria medo de os outros funcionários não entender, ou então dos outros funcionários me criticar, e assim foi a desculpa que foi me dada, e de eles não saber lidar com esse tipo de situação. Porque eu tinha que procurar uma forma de coisar sem fazer nada de errado. Porque a maioria da sociedade, eles podem lhe prever daquela situação para que você faça outra situação que seja exclusa das pessoas dele, né? Leva você a fazer outro tipo de situação. Porque não é porque eu moro na comunidade que eu tenho que me tratar como um favelado. Não é porque eu moro numa favela que eu tenho que ser favelado igual. Não, eu estudo, eu tenho espaço. Então, eu consumo muito das escolas, dos estudos, para mim poder levar para essas pessoas, tá entendendo? E dizer para elas que a gente temos espaço, sim, também depende da gente. Não vou também dizer que a gente não somos lá o santinho, não somos. Tem pessoas que realmente não sabem se comunicar porque não teve essa educação, não teve esse acesso à educação. Vou falar em termos de saúde, hoje em dia tá melhor. Hoje em dia tá melhor, já foi difícil, né? Já tivemos situações totalmente desconfortáveis, onde, vamos falar totalmente assim, das meninas que tinham soro positivo mesmo, que a dificuldade delas era de chegar, se aceitar, né, com aquela situação. E eu vou falar como experiência própria mesmo, da minha pessoa.
Hoje em dia a gente tem uma facilidade, né? Bastante de que anterior. Porque tem pessoas que já estão abrindo, já está correndo esse tipo de educação, tanto na área da saúde, como já estão se preparando mais para esse tipo de público. Porque eles têm a crescer. Hoje em dia não tem só o soro positivo, tem a nova geração fazendo a nova transição para se coisar. Tem a forma dos psicólogos, né? E pegar essas pessoas e entenderem elas por que ela está querendo fazer essa transição. Então, eu não tenho muito o que reclamar agora no momento, porque eu estou sendo muito bem atendido sobre uma situação que eu me descobri agora, vai fazer 8 meses que eu me descobri que eu sou soro positivo. Tá entendendo? E tudo isso para mim veio de forma de choque, de turbulência psicológica, para mim me aceitar, porque até então eu tinha me achado que eu tava me dizendo que eu tinha acabado comigo, tá entendendo? Que eu disse, pronto, aqui agora já foi a Jade, já morreu. A minha primeira violência eu sofri dentro de casa, aos 5 anos de idade, quando fui estrupada pelo meu próprio padrasto. Já começa daí, né? Isso me toca muito, porque, tipo assim, é um tipo de um carinho que eu tive com uma pessoa que eu achava que era meu pai, e não era. Nisso, passou mais 5 anos, né? Foi a questão que eu falei pra você que fui voltar a morar na rua. E a pessoa que eu mais queria que me apoiasse era minha mãe, pela situação. Eu me emociono nessa parte porque, tipo assim, é a parte que eu sinto mais sozinha na vida. Deixa eu dar uma paradinha. Então, eu ia falar um pouco de um ponto muito frágil na minha vida, que foi a parte do meu surgimento. Aos 5 anos eu fui estrupada pelo meu próprio padrasto, achando que ele era meu pai. E nisso eu recebi uma ameaça, né? Eu não poderia contar para minha mãe. Passei 5 anos fazendo isso da minha mãe. Aconteceu uma nova situação de novo, só que dessa vez foi com a minha tia. Aos 11 anos, esse homem novamente abusou de mim. Ele me levava para trabalhar, ele era mestre de obra. E me levava para ajudar ele nas obras dele lá. A gente viajava para o interior, esse tipo de situação, de canto aí longe. Eu ia por ajudante já e com medo também. Aí não tinha como, numa dessas viagens, eu pulei do ônibus, disse que eu ia no banheiro mijar e fugi, né? Então eu passei mais ou menos dos 11 anos até meus 16 anos fugindo, morando na rua, com medo. Eu não dizia o que tinha acontecido comigo, só dizia que eu tinha sido expulso de casa porque eu era espancada. E realmente eu era espancada. E a minha mãe, eu não sabia entender o porquê, ela não fazia nada para me ajudar, né? Quando eu contei para ela o que tinha acontecido comigo, ela falou para mim que não acreditava em mim, né? Que aquilo ali foi coisa da criança, coisa da minha cabeça, mas aconteceu comigo. Ela não viu, mas eu contei para ela o que tinha acontecido comigo depois de 10 anos depois. Ia fazer 16 anos, isso aconteceu com 5 anos, com 11 anos de novo, e com 16 anos eu tive coragem de me sentar com ela, falar da minha homossexualidade e falar de como aquilo estava surgindo na minha vida. Mesmo assim, ela desconfiar de outra situação que está atendendo a casa, a minha irmã tinha uma irmã deficiente mental, chama Rita. Essa minha irmã, ela também é filha dele, só que é filha dele com a minha mãe. E eu era a única que não era filha desse cara, porque dos 7 filhos, eu sou o mais velho, e desses 7 filhos, eu era a única que eu era espancada, né, xingada dentro de casa, e à vista dela, na presença dela, sabe? E aquilo, aquilo ali me sentia tão pequeno ali dentro que eu não sabia o que fazer, me sentia perdida. Eu tinha mais ou menos 20 anos quando eu fugi para São Paulo. Cheguei a me prostituir, entrei no mundo da prostituição e foi foda para mim, porque eu tive que sobreviver de alguma forma. Tem coisas que eu não consigo muito falar, porque é a parte da agressividade, né? A parte agressiva que a gente passa no meio na pista da rua. Quem for lá o mundo da prostituição, para quem tá vendo hoje, quem vê nós lá, chama a gente de vagabundo. Olha, tá ali porque é o vagabundo porque não gosta de trabalhar, mas não é isso não. Eu tava lá porque eu tava precisando. E os riscos que a gente passa, fora os estupros e os abusos, são imensos. Tem caras que passam lá xingando, e aí, João? E aí, filha da puta e tal. E a gente fica lá
vai fazer o quê? Se eu vou xingar, eu vou ser morta. Sei por isso. Já passei por situação de eu chegar a entrar no carro e o cliente usar e abusar e na hora de me pagar, botava na minha cabeça e botava para descer e eu, branca, pálida, descer do carro sem nada, com o coração na mão, pedindo a Deus que aquele saísse numa boa. Mas o outro dia vinha a seguinte, a presencialidade vinha novamente e os medos vinham novamente, tá entendendo? Aí o que eu tento passar para essas meninas de hoje em dia é sobre isso, sobre o que a vida que elas imaginam e a vida do que é a realidade lá dentro, né? A nova geração pensa que a vida de uma menina que vive na pista é a vida de mundo de diversão, é um parque de diversões, sabe? E não é isso, na realidade. Ali é um mundo de sobrevivência. Quem vai para ali porque não tem outros meios de sobreviver. E tem umas que vão porque gostam, porque se adaptou à situação. Umas que já foram mortas porque entraram no carro, né? Fizeram o que fizeram, foram cobrar seu dinheiro. E o cara chegou lá e matou ela. Muitos homens são casados. Muitos homens que vão procurar a gente na rua, eles não são solteiros. São todos casados, casados mesmo. Então, eles, depois que ele tem a fantasia sexual dele realizada, vem aquela frustração na mente deles, né? Sempre acontece isso na mente de todos os clientes. Eu pensava muito isso nos clientes, quando depois que ele acabava de fazer o que tinha de fazer, aquela frustração de se livrar logo da gente, né? De logo de alguns já paga logo para a gente se livrar logo. Tem uns que já pega arruma uma briga para não pagar e para não ser visto. Então eles sempre procuram pontos discretos, escuros para nos levar, né? Nunca é em público, em vista de alguém, é sempre nas escondidas. Então, esses meios e perigos que a gente passa é voltar toda a situação da prostituição, coisa que eu não desejo para ninguém. A visão do público, quando vê a gente da sociedade, quando vê a gente ali, é que nem eu falei, a parte da vagabundagem, porque a gente não tem coragem de procurar um emprego, porque a gente não tem coragem de se esforçar, de procurar uma escola. Mas se for conhecer a história de cada uma daquelas meninas ali, cada uma tem um motivo de estar ali. O meu motivo de estar ali naquela rua foi porque eu não tive uma casa, não tive uma família, não tive uma renda e tinha que sobreviver de alguma forma. Eu ia roubar, eu ia assaltar, eu ia vender droga. O que é que isso ia me levar se eu fosse fazer? Eu ia estar aqui hoje fazendo essa entrevista com vocês. Sabe quantas situações de morte eu já passei? Quantos caras já me ameaçou? Quantos espancamentos eu já passei? Eu tenho o meu corpo marcado. Se você observar no meu rosto, tem uma cicatriz no rosto de espancamento. Hoje é coberto por maquiagem, mas levo no corpo facas, né? Que eu tive que cobrir com essa tatuagem, de situações de agressividade na rua, por estar numa situação que eu tinha que me entregar ali, mas eu não tinha direito de cobrar. E os clientes, eles são tão bipolares que, no mesmo tempo que eles estão satisfazendo, já estão imaginando uma forma de descartar você de uma forma que seja para limpar o território deles ali.